Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Provérbios de Salomão, capítulo 3. É impressionante porque Salomão, ele dá conselhos muito práticos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro prático, é um livro para legal. Você não precisa ser muito inteligente para entender. Existem coisas que não só exigem inteligência, exigem um entendimento diferenciado. Existem coisas na Bíblia que são difíceis de entender. Não é o caso de Provérbios, porque Provérbios é um livro de instrução. Faz isso que você vai ter aquilo. Faz assim, faz assado. É um livro simples de entender. Então, para quem não tem costume de ler a Bíblia, eu sempre digo, comece pelo livro de Provérbios, que é um livro de princípios, é um livro de instrução, que qualquer um pode ler, entender e já começar a praticar. Você não precisa de muita fé, não precisa ser religioso, não precisa de nada para entender Provérbios. E quem escreveu Provérbios foi Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Um homem de muitos resultados. Um homem que construiu o grande templo de adoração a Deus em Jerusalém. O grande templo dos judeus foi construído por Salomão. Um homem que fez história. Um homem que marcou gerações. Um homem que é lembrado até hoje. Então Salomão é uma pessoa que construiu um nível de autoridade muito forte. E o que ele fala precisa ser considerado. Primeiro, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia é porque dá certo. E segundo, pelo resultado que ele teve. Tem pessoas que a gente escuta na Bíblia só porque está na Bíblia. Mas Salomão consegue juntar duas coisas interessantes. Ele tinha muita autoridade e resultado e ainda está na Bíblia. Então tem dois motivos muito fortes para você escutar os conselhos de Salomão. E no capítulo 3 do seu livro Provérbios, ele diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. Eu estou lendo na versão NVI. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos. A lei e os mandamentos de Deus podem ser traduzidos como princípios. Os princípios milenares. Então olha o que Salomão está falando. Se você guardar a lei e os mandamentos, versículo 2, qual vai ser o destino disso? Qual vai ser o resultado disso? Eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você paz e prosperidade. Então, rapidinho. Quando eu aviso para vocês, gente, cumprir princípios milenares te dá uma vida de paz e prosperidade, não é só porque eu testei e deu certo na minha vida. Não é só porque eu entrevistei milhares de pessoas que estão vivendo com paz e prosperidade e deu certo na vida delas. É porque está escrito. Está escrito que se você guardar os mandamentos, cumprir a lei do Senhor, ou seja, praticar os princípios, isso vai prolongar a sua vida, vou te dar longevidade, e além de longevidade, a promessa é de paz e prosperidade. Então, para quem é contra a prosperidade, por exemplo, não pode praticar o mandamento do Senhor, porque se praticar, vai prosperar. Para quem gosta sempre de viver em confusão, em perturbação, nunca tem paz, não pode praticar princípio, porque se praticar princípio vai ter paz. Para quem quer morrer jovem, não quer ter vida longa e saudável, então não pode praticar princípio, porque se praticar vai viver bem, e vai viver muito. Então longevidade, paz e prosperidade é uma promessa para quem cumpre os princípios. Porque quando você cumpre princípios, Deus cumpre as promessas. E o versículo 3 continua: que o amor e a fidelidade jamais te abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Ou seja, o amor e a fidelidade tem que virar um cordão para você. Para quê? Para que você nunca esqueça do princípio do amor e a fidelidade a Deus. Aconteça o que acontecer, no mundo ou na minha vida, eu nunca vou adorar outro Deus. Eu já provei o suficiente desse Deus. Ele não precisa me provar mais nada. E não importa se eu estou com uma arma na cabeça ou se eu estou em qualquer outra situação extrema, não tem a possibilidade de eu servir outro Deus. Eu já escolhi meu destino. Eu pertenço ao Senhor. Mas o que Salomão está falando por causa da sua sabedoria é:
coloca isso no teu pescoço, ou seja, coloca de uma forma visível para você sempre lembrar do amor e da fidelidade a Deus. Lembrando que só é possível amar a Deus se você ama primeiro quem? As pessoas. Se alguém diz, 1 João, se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama seu irmão a quem vê, mentiroso. Então, quando Deus está falando, olha, prenda um cordão de amor e fidelidade no teu pescoço, ou seja, para você sempre lembrar, escreve-o nas tábuas do teu coração, ou seja, que isso sempre esteja na tua mente. O que é escrever na tábua do coração? Sabe uma coisa que está sempre na tua mente, martelando? É o que está escrito no teu coração. Coração na Bíblia é a sede das emoções, é a tua mente. Coração na Bíblia não é um músculo batendo. Coração na Bíblia é a sede das emoções. Sua mente. Então, deixa bem forte na sua mente o amor e a fidelidade. Por quê? Versículo 4. Porque assim você terá o favor de Deus e dos homens e terá boa reputação. Ou seja, o que é favor de Deus? Deus olha para você e gosta. O que é favor dos homens? Os homens gostam de você, abrem as portas para você e ainda você vai ter boa reputação, um bom nome. E a Bíblia diz em Provérbios 22, Provérbios de Salomão, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Então olha quantas promessas são liberadas quando você está debaixo de instrução divina. E somente, não é ler a instrução divina, é somente na prática da instrução divina que você tem acesso a tudo isso. Gente, quem não quer ter o favor divino, o favor das pessoas e boa reputação? Todo mundo quer, só tem um problema. Tem uma condicional aqui. Você tem que prender o amor e a fidelidade no teu pescoço, escrever isso nas tábuas do teu coração. Você tem que guardar os mandamentos, cumprir os princípios para ter vida longa, paz, prosperidade e todas as recompensas. A gente adora esperar recompensa sem ter plantado nada para colher. Aí com certeza se eu pedir forte aqui, Deus vai me dar uma vida de paz e prosperidade. Pedir forte, orar forte, não dá uma vida de paz e prosperidade. Não tem nada escrito sobre isso. Você pode até tentar acreditar, mas não está escrito. Para ter vida de paz e prosperidade, o caminho não é oração, é prática de princípios. É por isso que tem muita gente que vai à igreja, acredita em Deus, leva uma vida religiosa e tem perturbação e escassez o tempo todo. Ou seja, não tem paz nem prosperidade. O contrário de paz é perturbação, o contrário de prosperidade é escassez. A pessoa está sempre faltando alguma coisa e a vida dela sempre é uma perturbação em alguma área. Mas ela é religiosa, mas ela vai à igreja. Mas ir à igreja, ser religioso não te promete nada. Cumprir os princípios é que dá acesso a promessas. Então às vezes você está desesperado numa área da sua vida, desesperada, falando, puxa, por que minha vida financeira não desata de vez? Por que meus sentimentos sempre são negativos? Porque eu nunca penso o melhor para mim. Quando eu me vejo, eu sempre imagino o pior. Porque eu estou sempre conectado ao passado, eu nunca consigo me libertar do que aconteceu e olhar para o futuro. Ou seja, você tem que descobrir qual é o princípio que você não está cumprindo para estar gerando a insatisfação na área que você está reclamando. Qual é a instrução divina que você está desprezando ou nem conhecendo, por isso não pratica? Para estar sofrendo na área que você está sofrendo. Porque toda instrução divina vai te levar a prosperar na área daquela instrução. O versículo 5 diz assim, continuando: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e evita o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vamos até o 8. Aqui, Salomão vai começar a ser ainda mais profundo naquilo que temos que fazer para ter o que todo ser humano quer. Mas para ter o que você quer, agora vai começar a mexer um pouco com o teu orgulho, com a tua autoconfiança. Porque Salomão começa a falar no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Se ele usa a palavra todo, é porque tem gente que só confia parcialmente. E com Deus não tem fé parcial. Ou é integral, ou não quero.
Se você confia 25% no teu diploma, 40% no dinheiro que você tem no banco, e o resto você confia em Deus, não serve para Deus. Com Deus é tudo ou nada. Eu tenho diploma, eu tenho dinheiro, eu tenho network, eu tenho contato de muita gente importante aqui, mas eu não confio em nada disso. Eu estou falando para vocês que toda a minha confiança está em Deus. Está se aproximando a conferência de Chinos, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. 18 mil pessoas. Eu tenho uma boa estratégia de marketing? Tenho. Eu tenho uma boa equipe? Tenho. Eu tenho experiência, estou há 8 anos fazendo conferência de China. Mas não confio em nada disso. Eu confio que Deus vai selecionar as pessoas certas para estarem lá. Eu faço a minha parte, mas toda a minha confiança está em Deus. E aí Salomão fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Sabe qual é a chance de eu falar assim, deixa comigo que marketing eu entendo? Não existe essa possibilidade, você nunca vai me ver falando isso. Porque por mais que eu sei divulgar, sei usar a internet, sei fazer rede social, eu confio que o Senhor vai abrir a porta certa e vai fechar a errada. Eu confio que Ele vai levar as pessoas certas. Eu vou sempre ter que fazer minha parte, porque Deus faz tudo menos a sua parte. Mas eu não confio no que eu faço, eu não confio no meu braço, eu não confio na minha capacidade, eu não confio no que eu já conquistei, eu não confio na equipe que eu tenho, eu não confio no tamanho do meu instituto, eu confio em Deus. E se Deus quiser, a conferência ou qualquer outro projeto nosso vai ser um sucesso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, qual é a chance que você tem de Deus ficar consertando o teu caminho como um pai faz com o filho? Não, filho, não faz isso. Não, não é assim, não. Vem por aqui com o papai. A única chance que tem é você reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Então, quando alguém me fala assim, Tiago, você transformou minha vida. Eu falo, não. Deus transformou através de mim, eu sou só um instrumento. Se eu não reconhecer Deus em tudo que eu faço, eu preciso ter a noção que eu estou roubando a glória dele, e a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então não transforma a vida de ninguém. Eu sou só um instrumento. E apenas um instrumento. Nada mais do que isso. Tudo que acontece na minha vida, eu reconheço Deus em primeiro lugar. Se eu estou de pé em saúde, não é porque eu estou me cuidando, por isso que eu estou de pé. Não, estou de pé porque Deus quer. Senão, nem encontrar o médico certo eu ia encontrar. Senão, nem força para ir para a academia eu ia ter. Senão, não ia saber nem dizer não para os doces, que eu adoro doce, tem que falar não para doce, por causa da glicose. Pão com manteiga, eu comeria 10 agora no final da tarde. 10, não posso. Tem que dizer não. Mas eu reconheço que é por causa de Deus. Porque pela minha força não é, eu não sou disciplinado. Quando eu começo a reconhecer Deus em todos os meus caminhos, Ele começa a consertar as minhas veredas, ou seja, os meus passos por onde eu ando. Não, Tiago, por aqui. Não, por aqui você vai para tal lugar, vem para cá. Às vezes o nosso coração pede alguma coisa, e Deus fala, isso vai terminar mal, é melhor você vir por aqui. E Ele só conserta as suas veredas porque você o reconhece em todos os caminhos. Se você não reconhecesse, você ia seguir o teu próprio destino. Isso é muito poderoso. Qual é a bênção de você reconhecer a Deus em tudo que você faz? É que Ele não vai deixar você errar. Quando você reconhece Deus em tudo que você faz, Ele não deixa você errar. Ele não deixa você fazer um negócio que vai dar errado. Ele não deixa você perder o que não era para perder. Ou seja, reconhecer a Deus em todos os seus caminhos é a melhor coisa que você pode fazer. E toda vez que eu não fiz, eu perdi feio. Quando eu paro para pensar nos erros que eu cometi na minha vida, como investimentos errados, foi porque eu não estava perguntando para Deus o que Ele queria, eu não estava reconhecendo, eu achava que eu sabia. Aí a Bíblia diz um versículo antes, não se apoie no teu próprio entendimento. Lembra que eu comentei com vocês ontem? Que o investimento mais errado que eu fiz na vida, que eu perdi muitos recursos, muito dinheiro, foi porque eu achei que sabia, eu achei que era bom, eu sou investidor, perdi tudo. Você pode saber, mas se não consultar a Deus antes, se não reconhecer os seus caminhos, você tem chance de perder. Mas com essa perda me ensinou. Quando mexe no bolso, a gente aprende rápido. É ou não é? Sim. Mexeu no bolso, a gente aprende rápido. Falei, nunca mais eu vou tomar uma decisão simples ou complexa sem consultar a Deus, sem reconhecê-los em todos os meus caminhos.
Versículo 7, conforme lemos, não seja sábio aos teus próprios olhos hoje. Não ache que você é inteligentão, não ache que você sabe tudo, não ache que você já conhece. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e evita o mal. Porque assim Ele vai dar saúde. Saúde para o teu corpo. Vitalidade para os teus ossos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a tua saúde física não está só na mão de um bom médico, não só está na mão dos exames regulares, da atividade física e de uma boa alimentação. Acima de tudo está na mão do Senhor. Está escrito. E Ele vai te dar saúde física. Quem gostaria de ter saúde física? De não ter problema. Quem aqui já perdeu um familiar com algum tipo de doença, sabe como isso paralisa a família. Nós perdemos minha sogra em 2023, ano passado, para o câncer. Foram 2 anos e meio de luta. 2 anos e meio indo ao hospital do câncer. Se você quer, vou te dar um exercício. Quer baixar o teu orgulho? Você acha que você é um pouco arrogante, um pouco orgulhoso, um pouco egoísta? Domingo pega e faz uma visita no hospital do câncer. Meia hora te cura. Meia hora tira todo o egoísmo, todo orgulho do seu coração. Meia hora. Você vê o fim dos homens. Você vê criança de 7 anos já toda definhada, toda magrinha. A idade dos meus filhos. Sem cabelo, sem nada. Só esperando a morte. Aí você começa a entender, para que serve meu orgulho? Para que serve tanta arrogância? Para que serve tanta altivez? Para que serve toda essa confusão mental? Então, eu nunca na minha vida tinha orado por saúde física. Eu comecei a orar depois que eu perdi minha sogra. Minha mãe e depois minha sogra. Porque eu pensei o seguinte, caramba, se Deus não me der saúde física, eu posso partir muito cedo. Porque tanto minha mãe quanto minha sogra partiram cedo, com 60 e poucos anos, e com cara de jovem ainda. O meu sentimento, Deus sabe de tudo, mas o meu sentimento é que dava para ter ido mais. Então, depois dessas perdas, eu comecei a orar, Senhor, me dá saúde física. Aí Deus começou a me levar para versículo. Para isso, se você quer saúde física, não é só fazer a sua parte. Se alimentar bem, exercício físico, exames periódicos. Não é só a sua parte. Você precisa também não ser sábio aos teus próprios olhos, temer ao Senhor, evitar o mal, e isso vai dar saúde ao teu corpo. Não ser sábio aos teus próprios olhos, temer ao Senhor e evitar o mal. Está aqui uma dica de saúde. Então Salomão é muito prático em todo o livro de Provérbios. Faz isso que você ganha aquilo. Cumpre isso que Deus te dá aquilo outro. É simples. Eu quero esse resultado. Quer esse resultado? Tem que cumprir o princípio que te leva para ele. Agora presta atenção. Se fosse fácil viver pelos princípios, praticar o que estava escrito, estava todo mundo vivendo bem. Todo mundo teria paz e prosperidade. Porque conforme lemos no versículo 2, o destino de quem guarda os mandamentos, de quem cumpre os princípios, é uma vida longeva, com paz e prosperidade. Ou seja, não é só viver muito, é viver muito com paz e com prosperidade. Com saúde física e emocional. Aí todo mundo quer, eu quero também. Só que para a gente gerar o futuro que sonhamos, a gente precisa pagar um preço no presente e nem todos estão dispostos a pagá-lo. Existem vários princípios que você precisa cumprir hoje para colocar o teu futuro num seguro. Ou seja, para garantir alguma coisa lá na frente. Com quantos anos, ou até quantos anos você acha que aguenta trabalhar? Não trabalhar por prazer, não fazer um projeto, trabalhar para pagar a conta. Não sei, 60, 70? Eu acho que depois de 70 já fica pesado. Então você quer morrer com 70? Não, eu quero morrer mais tarde. Então como é que você vai ganhar dinheiro depois dos 70? Você tem que começar a plantar alguma coisa agora, concorda comigo? Então, se você começa a projetar o seu futuro e colocar diante de Deus o que você espera para esse futuro, além de orar e apresentar a Deus, você vai ter que começar a fazer alguma coisa agora, porque a fé sem obras é morta. Eu tenho que fazer alguma coisa agora. Então o que eu espero para a minha vida financeira no futuro? Eu vou para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso?
que eu espero da minha vida física e emocional no futuro? O que a Bíblia diz sobre isso? O que eu espero dos meus amigos, dos meus relacionamentos no futuro? O que a Bíblia diz sobre isso? Quando eu começo a recorrer ao que a Bíblia diz sobre, eu pratico o princípio que vai me levar para aquele destino. Repete comigo, todo princípio me dá um destino. Todo princípio vai te levar para algum lugar. Então vamos lá. Decide para onde você quer ir, para saber qual princípio você tem que praticar. Tem princípios que eu sou muito mais intencional em cumprir do que outros, porque eu tenho mais interesse no resultado desse aqui. Então, por exemplo, se eu pratico o princípio da sabedoria, que é um princípio que eu valorizo muito na minha vida, e é milenar, os meus resultados têm a ver com melhores decisões, melhores negócios e melhores companhias, que é o que a sabedoria vai te promover. Quando eu pratico o princípio de servir, ou seja, servir alguém sem esperar nada em troca, eu sou muito intencional nisso. Por quê? Porque eu sei exatamente qual é o destino de servir. São mesas estratégicas que teu dinheiro e teus contatos não te colocariam. Servir é a única forma de você ganhar o coração de uma pessoa. Não é ganhar o bolso de uma pessoa, não é ganhar a mente de uma pessoa, é ganhar o coração da pessoa. Então tem princípios que eu sou muito mais intencional, porque eu falo, é isso que eu espero para o meu futuro. E é esse princípio, conforme a Bíblia diz, que vai me gerar isso. Então eu tenho que ficar muitos anos praticando para gerar o futuro que eu espero. Mas eu, às vezes, errando só uma vez, eu cancelo tudo. E essa é a injustiça da vida, porque eu tenho que ficar acertando para gerar algo bom, e eu preciso só errar uma vez para estragar tudo. Então o que eu faço na minha vida? Na prática, todos os dias, sem exceção, eu tiro um tempo para ler a Bíblia. Hoje eu estou lendo a Bíblia aqui no celular, mas eu gosto muito de ler na Bíblia física. Eu tenho várias Bíblias de versões diferentes no escritório de casa. Eu paro e leio. Primeiro eu faço uma leitura que eu chamo de leitura devocional. Eu sento, leio Salmos, leio qualquer versículo para alimentar meu espírito, um devocional. Depois eu parto para a leitura intencional, que é o assunto que eu estou estudando naquela semana. Ou seja, se eu estou precisando mudar o meu resultado na área emocional, eu estou meio fraco emocionalmente, qualquer coisa me perturba, qualquer hater que me ataca tira a minha paz. O que a Bíblia diz sobre isso? Aí na leitura intencional que eu vou buscar as respostas bíblicas. Quando eu vou buscar essas respostas, eu estou praticando não só o estudo bíblico, a meditação bíblica. É isso aqui que vai começar a gerar resultado na minha vida. Agora presta atenção. Existem coisas que você não quer fazer e faz todo dia. E o que você deveria fazer, por exemplo, a meditação bíblica, você diz que está cansado, que não tem tempo, que não pode ou que não estou afim hoje. Como pode? O que vai gerar resultado, porque tudo que gera resultado na nossa vida é mais difícil, sim ou não? Quer ficar fit? Quer ficar esteticamente bonito, bonita? Quer ficar saudável? Vai ter que ir para a academia todo dia. Vai ter que mudar sua alimentação. Ou seja, filho, não dá para ter o resultado físico sem pagar o preço. Não dá para ter um resultado espiritual treinando só domingo, indo na igreja. Vou na igreja domingo. Não. E você pode ir na igreja só domingo, mas ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, porque você tem que aquecer teu espírito todo dia. Como é que você vai ter resultado treinando uma vez por semana? Nem fisicamente funciona, quanto mais espiritualmente, emocionalmente ou qualquer outra área. Então Salomão, ele dá dicas muito práticas. Quer resolver a tua vida? Quero. Então faz isso aqui, ó. Guarda os princípios e eu te dou paz e prosperidade. Ou seja, nenhuma perturbação e nenhum tipo de escassez vai chegar na tua vida. Mas guarda meus mandamentos. Ata no pescoço o amor e a fidelidade. E eu te dou saúde. E eu te protejo. E eu te dou longevidade, ou seja, você vai ter dias longos na terra. Então eu decidi que para eu viver pelo que está escrito, eu não posso viver pelo que eu sinto. Porque geralmente o que eu sinto é diferente do que está escrito.
geralmente o que eu quero, Deus não quer. Então é uma decisão muito, muito complexa. Porque a gente cisma de achar que sabe mais do que Deus. Só que Deus já nos viu no futuro e a gente não consegue nem enxergar o próximo minuto, quanto mais o futuro. Então quando Salomão diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento, ele sabe o que está falando. É porque é uma tendência do ser humano achar que o que ele sabe é suficiente. Nunca será. Então não importa o quanto eu li, não importa o quanto eu estudei, não importa quantos diplomas eu tenho, não importa quantos seguidores eu tenha, não importa quanto dinheiro eu já faturei, não importa isso ou aquilo, o meu conhecimento ainda não é suficiente para seguir um passo sem errar. Somente com conhecimento divino, com orientação divina, com iluminação divina, eu consigo andar sem errar. Se você não se apoiar no teu próprio entendimento, eu consertarei tuas veredas, diz o Senhor. Eu não te deixo dar passos em falso. Eu não te deixo seguir por caminhos que o final vai ser destruição. Eu te protejo. Deixa comigo, diz o Senhor. Só não confia em você mesmo, confia em mim. Tiago, na prática, como é que eu faço para confiar no Senhor? Todo dia, com as suas palavras, fala, Deus, meu dia está nas suas mãos. Eu tenho todo esse plano aqui para o dia de hoje. Eu fiz meu planejamento, mas faz conforme a tua vontade. Quando alguém vai falar, poxa, a tua empresa está indo bem. Claro, Deus que me dá misericórdia, Deus que perdoa meus pecados, Deus que me dá paz para eu empreender, Deus me deu capacidade cognitiva para fazer. Deus é bom. Então, a maioria das coisas, porque a boca fala do que o coração está, a maioria das coisas que vão determinar se você confia em Deus em você, vão sair pela boca. Vão ser tuas palavras. Porque as tuas palavras falam do que está cheio o teu coração. Se teu coração está cheio de exaltação a Deus, de confiança em Deus, toda vez que alguém tentar te exaltar, fala, não, foi Deus. Toda vez que alguém tentar transferir para você a glória de alguma coisa, fala, não, eu só estou de pé por causa da misericórdia de Deus. Pega qualquer entrevista minha na televisão. Já fui em vários programas de rede nacional. Quando a pessoa, o entrevistador começa a falar, não, porque você tem muito resultado, né? Porque você isso, eu falo assim, então, porque Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, eu posso estar em programa de negócios, eu posso estar em qualquer tipo de programa. Eu não vou roubar a glória de Deus, porque eu não confio no meu próprio coração, eu não confio no meu próprio entendimento, e Ele tem endireitado meus caminhos. E Ele tem me dado uma vida de paz e prosperidade. Eu faço a minha parte, claro. Como é que você vai colher sem plantar, ué? Eu tenho que acordar cedo e trabalhar todo dia. Eu tenho que me preparar e estudar, claro. Essa é a tua parte. Mas tem gente que se prepara e nunca consegue. Tem gente que terminou a faculdade e nunca conseguiu um emprego depois. Tem gente que casou e nunca foi feliz. Tem gente que tem um monte de gente que fez tudo certo e ainda assim deu tudo errado. Por quê? Porque o que determina o final da história é a mão de Deus sobre a tua vida. Então não adianta só fazer a sua parte sem a bênção divina sobre você. Não adianta só cumprir o teu dever sem Deus colocar a mão poderosa dele sobre você, tua casa, teus negócios para fazer as coisas acontecerem. Por isso Salomão fala, não confia no teu próprio entendimento, mas confia em Deus. A partir de hoje, a proposta que eu quero fazer para você, para quem está nos assistindo em casa, é confie somente em Deus. Faça sempre a sua parte, mas confiando, não na tua parte, confiando em Deus. Para que um evento como esse esteja cheio, eu tenho que fazer toda a minha parte. Divulgação, marketing, estratégia de vendas, anúncio, café com destino todo dia. Tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer por mim. Ainda assim, eu dobro o meu joelho e falo assim, ó, manda lá para o método Destiny as pessoas que tu tem separado. As pessoas que precisam escutar isso. Toca no coração das pessoas quando assistirem um anúncio desse. Se elas precisam estar lá, se elas têm a necessidade de escutar isso que eu vou falar, leva elas lá, dá condição para elas irem, faz elas pegar aquele avião. Porque quantas pessoas tentam fazer isso aqui e não conseguem?
Então se eu faço não é porque eu fiz a minha parte, é porque Deus colocou a mão sobre mim, porque eu o reconheço em todos os meus caminhos, e toda a honra e toda a glória será dada a Deus até o último dia da minha vida e da sua vida. Quem recebe isso? Eu acredito, eu creio nisso. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé para a gente fazer uma declaração. Vamos declarar que a partir de hoje, assim como Salomão nos orienta em Provérbios capítulo 3, nós vamos guardar os princípios no coração. Eles vão prolongar nossa vida e vão nos dar paz e prosperidade. Repete comigo assim: a partir de hoje, eu guardo os princípios no meu coração, porque eles vão prolongar a minha vida e me darão paz e prosperidade. Repete mais alto: eu acredito, porque está escrito. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Paz e prosperidade. I almost quit. I'm a country boy. I'm from West Virginia. I don't know nothing about this big time stuff. I never even asked to be big. I wanted to be effective, not famous. Famous is the consequences of being effective. I preached the place was on fire, but inside I wanted to quit. And then she looked at me and she said, it's for us. It's not for them. It's for us.